Nós temos conhecimento de que o programa das escolas cívico-militares foi muito bem sucedido durante o governo do nosso presidente Bolsonaro. E ele foi extinto durante, na verdade, bem no início do governo Lula. Antes do final do governo Bolsonaro, eu tive a oportunidade de visitar o PECIM, conhecer os resultados. Eu já havia participado da Comissão de Educação, onde você tinha feito essa pergunta do PECIM. Primeiro, vou justificar que, primeiro, por uma questão de conflito normativo. Diferentemente da lei de tempo integral que foi aprovada por esta Casa, esse programa foi criado por decreto. A Casa tentou votar um programa que foi dado inconstitucional, parecer desta Casa, e que houve uma orientação por parte... Aí eu estou dando a decisão técnica, porque eu sempre tomei decisões ao longo da minha vida pública, respeitando as diferenças e do ponto de vista técnico. Educação é coisa séria. Então, primeiro eu quero dizer que a decisão do Ministério foi decisão técnica, orientada, inclusive, porque não está previsto na LDO, nem está previsto no Plano Nacional de Educação, nem está previsto no Ministério da Defesa, na LDB, aliás, na LDB. Portanto, LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Então, segundo, não é verdade, deputado, que os resultados, não há nem possibilidade, não tem nem estudo que mostrou os resultados da implementação dessa política, que nem deu tempo. Você não pode confundir a escola cívico-militar com a escola militar. A escola militar está prevista na legislação estadual. Eu, por exemplo, como governador, ampliei as escolas militares do Ceará. Mas esse é um modelo diferente e que não está previsto legalmente. Portanto, e outra coisa, a adesão dessa política, deputado, você sabe quanto dos recursos do PECIM foi gasto pelos estados? 0,24%. Então, a adesão foi pequena diante de uma política. E se o governo queria fazer essa política, uma política robusta, por que não aprovou uma lei aqui no Congresso Nacional? Então, essa foi a decisão em relação a isso, dialogado com os estados. Aliás, nós substituímos isso por uma escola de tempo integral, onde todos podem... E o Estado tem autonomia para tomar a decisão dele. Então, essas são as minhas justificativas em relação a esse tema. A questão da segurança nas escolas. Nós tivemos diversos ataques que foram perpetrados por criminosos, crianças foram vitimadas, professores que foram vitimados, e por diversas vezes eu questionei tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério da Educação sobre quais medidas foram efetivamente tomadas por Vossa Excelência para promover a segurança nas escolas. E aqui a gente está falando de segurança real, ministro. Coisas que tenham a capacidade de impedir que as crianças sejam mortas. Bom, em relação à segurança escolar, apesar de não estar na pauta dos temas aqui do requerimento, mas eu quero dizer que, de imediato, porque esse problema da segurança escolar não foi esse ano não, gente. Não é de agora, não. É um problema que vem ao longo dos anos. É só pegar os números e os dados anteriores. E o presidente Lula tomou imediatamente a decisão, convocou os governadores, porque lembrem-se que nós vivemos numa federação, que é preciso construir política com a parceria dos estados e municípios que estão lá na ponta, que são eles que executam a política nas escolas públicas municipais. Então, a primeira coisa que o presidente foi convidou os governadores, convidou representantes dos prefeitos, do Poder Legislativo, presidente do Senado, presidente da Câmara, convocou o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, para que juntos a gente construa ações importantes. E eu vou dizer qual é o mais importante disso, que foi uma ação efetiva feita por esse governo. Foi o combate às fake news e às plataformas digitais que estimularam a violência nesse país. Pessoas foram presas. São jovens estimulando o armamento, são jovens estimulando matar as pessoas nas redes sociais, e as plataformas digitais precisam ser responsabilizadas. Está aqui no Congresso Nacional uma lei para ser aprovada, a regulamentação do uso das plataformas digitais precisa ser regulamentada, e não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Veja aí os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. É quem mais mata, quem mais tem problema de violência nas escolas, é os Estados Unidos. Então, isso é um problema complexo, tem que olhar para a questão das plataformas digitais. Várias pessoas foram presas ao longo desse período, fruto de uma ação articulada do Ministério da Justiça com os estados. Nós repassamos
meu caro deputado, 3 bilhões de reais para os municípios e estados, liberamos, para que eles pudessem investir em infraestrutura necessária, permitir, porque nem podia usar esse dinheiro do PDD para isso. Nós mudamos a resolução do FNDE para permitir que os estados e municípios, as escolas pudessem investir nisso. Estamos construindo ações de formação, criamos um grupo de trabalho para construir uma política nacional, que inclusive foi aprovada aqui no Congresso Nacional. Nós representamos quase 30% da arrecadação do PIB. Eu vejo que o governo não respeita o agro. Todo mundo gosta de falar que o Brasil é o celeiro do mundo, que alimenta 1 bilhão de pessoas, e o Enem faz uma questão dessa. E eu não estou falando, ministro, não é o deputado Zucco. É a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vou ser mais uma vez objetivo. Não há possibilidade de nenhuma interferência política deste governo em relação às provas do Enem. E repito, os itens elaborados foram no governo passado. Foi testado em 2022. E outra coisa, ali é tirado de um livro uma interpretação. A questão é a interpretação de texto. Não é que você tem que concordar ou não com isso. Então, o que eu só quero dizer é que nós, desse governo, do presidente, nada contra, ao contrário. Se tem um governo que apoiou a história do agronegócio, veja quando foi o agronegócio que cresceu mais no Brasil. Foi nos governos do presidente Lula. Então, não há essa questão. E outra coisa, não há menor possibilidade de interferência política dentro do Enem. Então, deixar isso muito claro. Estou sendo objetivo, né? Em relação à escola civil militar, eu já falei também. Não há evidências em relação a isso, não há legalidade nesse projeto. Não tem, a Câmara aqui não aprovou o projeto, foi um decreto que não tem sustentabilidade legal. Não está previsto na Lei de Diretrizes de Base, não está previsto no Plano Nacional de Educação. E outra coisa, eu dialoguei com os governadores e eles têm autonomia de continuar. O único apoio que o Ministério dava era pagar uma bolsa lá do Ministério da Defesa e repassava 80 milhões de reais para isso. Então é só isso. A única mudança foi essa. E os estados, cabe aos estados tomar a decisão. Então o que nós fizemos, do ponto de vista técnico, e o Estado que quiser continuar, nós vamos continuar apoiando, porque nós repassamos dinheiro do Fundeb, nós repassamos dinheiro para a merenda escolar, nós repassamos dinheiro para o transporte escolar, nós continuamos apoiando as escolas. Quero dizer que o Enem não há menor interferência do Ministério da Educação ou deste governo nas provas do Enem. Aliás, deputado, a comissão que elaborou essa prova foi na comissão do seu governo. Os professores foram selecionados em 2020, os itens foram criados em 2021. Portanto, foi o seu governo que elaborou essas questões. E não há possibilidade, enquanto eu for ministro dessa educação, ter qualquer interferência. Obrigada, ministro.